Olá, vamos dando continuidade ao nosso estudo de O Livro dos Médiuns, de Kardec, iniciando hoje um capítulo bastante importante, o capítulo 23, que trata da questão da obsessão, né? E no item 237, no Livro dos Médiuns, nós vamos ter o seguinte: no número de escolhos que apresenta a prática do Espiritismo, é preciso colocar em primeira linha a obsessão, quer dizer, o império que alguns espíritos sabem tomar sobre certas pessoas. Ela não ocorre senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Os bons espíritos, ao contrário, não impõem nenhum constrangimento. Eles aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os escuta, se retiram. Ou seja, os bons espíritos respeitam o nosso livre-arbítrio. Os maus, no entanto, se agarram àqueles sobre os quais fazem suas presas. Se chegam a imperar sobre alguém, se identificam com o seu próprio espírito e o conduzem como uma verdadeira criança. O espírito inferior não respeita o nosso livre-arbítrio. A obsessão, então, apresenta caracteres diversos que é necessário distinguir e que resultam de um grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de alguma sorte, um termo genérico, pelo qual se designa esse gênero de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Neste capítulo, nós vamos ver lições muito interessantes a respeito de processos obsessivos. Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, na qual, quando Chico estudou o livro dos médiuns, ao final de cada estudo ele trazia uma mensagem, né? E nessa mensagem, a de número 18, que se chama Obsessão em Jesus, ele vai rebater aquela questão de que muitos dizem que os processos obsessivos se originam na prática do espiritismo, na realidade da mediunidade, né? Então, Emmanuel vai nos dizer o seguinte: cristãos eminentes em variadas escolas do Evangelho asseveram na atualidade que o problema da obsessão teria nascido do culto da mediunidade, à luz da doutrina espírita, quando a doutrina espírita é o recurso para a supressão deste mesmo flagelo. Malham médios, fazem sarcarmos, condenam a psicoterapia em favor dos desencarnados sofredores e, por vezes, atinge o disparate de afirmar que a prática medianímica estabelece a loucura. Esquece-se, no entanto, de que a vida de Jesus aqui na Terra foi uma batalha constante e silenciosa contra obsessões, obsidiados e obsessores. O combate começa no alvorecer do apostolado divino, depois da resplandente consagração na manjedoura, o mestre encontra o primeiro grande obsidiado na pessoa de Herodes, que decreta a matança de pequeninos com o objetivo de aniquilá-lo. Mais tarde, João Batista, e companheiro da eleição que vem ao mundo secundar-lhe a obra sublime, sucumbe degolado em plena conspiração de agentes das sombras. Obsessores cruéis não vacilam em procurá-lo na oração do deserto, verificando-lhe os valores e sentimento. A cada passo surpreendente, espíritos infelizes senhoreando médiuns desnorteados. O testemunho dos apóstolos é sobejamente inequívoco. Relata Mateus que os obsidiados gerazenos chegavam a ser ferozes. Eram aqueles que traziam legiões de espíritos obsessores, né? Vimos recentemente nos estudos do Marcos Evangelista. Refere-se Marcos ao obsidiado de Cafarnaum, de quem desventurado obsessor se retira, clamando contra o Senhor em grandes vozes. Narra Lucas o episódio em que Jesus realiza a cura de um jovem lunático, do qual se afasta o perseguidor invisível, logo após arrojar o doente ao chão.
em convulsões epileptoides. E reporta-se João Evangelista a israelitas positivamente obsidiados que apedrejam Cristo sem motivo na chamada festa da dedicação. Entre os que lhe comungam a estrada surgem obsessões e psicoses diversas. Maria de Magdala, que se faria mensageira da ressurreição, fora vítima de entidades perversas. Pedro sofria de obsessão periódica. Judas era ensanguecido em obsessão fulminante. Caifás mostrava-se paranoico e Pilatos tinha crises de medo. No dia da crucificação, vemos o Senhor rodeado por obsessores de todos os tipos, a ponto de ser considerado pela multidão inferior a Barrabás, malfeitor e obsesso vulgar. E por último, como se quisesse deliberadamente legar-nos preciosa lição de caridade para com os alienados mentais, declarados ou não, que enxameiam um mundo, o divino amigo prefere partir da terra na intimidade de dois ladrões, que a ciência de hoje classificaria por cleptomaníacos pertinazes. À vista disso, ande os escarnecedores de todos os tempos, eduquemos a mediunidade na doutrina espírita, porque só a doutrina espírita hoje é luz bastante forte, em nome do Senhor, para clarear a razão, quando a mente se transvia desgovernada sob o fascínio das trevas. Linda lição, e a gente pode complementar de que, embora muitos apedrejam, vamos dizer, o processo de comunicação entre os dois planos através da mediunidade, né? Nós temos que a mediunidade com Jesus é missão esclarecedora, não só dos encarnados, mas principalmente dos desencarnados, né? Nós aqui na Terra temos aqui a prática do exercício da mediunidade em sessões de tratamentos para encarnados e desencarnados, né? E nas escolas espíritas, né? Normalmente na casa que frequentamos, nós não damos curso de desenvolvimento mediúnico. Os nossos cursos se chamam Educação Mediúnica. Fiquem com Deus, muito obrigado e um beijo a todos.